Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da teoria do crime. Falaremos agora do crime consumado, tá? O que vem a ser crime consumado, tá? Ocorre, turma, quando o agente pratica todos os elementos ou realiza todos os elementos previstos no tipo penal, tá? Então diz-se consumado, tá? O crime quando o agente pratica todos os elementos previstos no nosso tipo penal. Está previsto lá, turma, no artigo 14, inciso 1º do nosso Código Penal, tá? Trata que diz, tá? Então, um exemplo, lá no homicídio, tá? No homicídio, o tipo penal é matar alguém. Quando é que o crime vai estar consumado? Quando eu efetivamente tirar a vida da vítima. Quando a vítima vier a óbito, tá? Então, eu pratiquei todas as condutas que estão previstas no penal, o crime estará consumado, tá? Necessário aqui nós falarmos sobre o intercrimes. O que é intercrimes, Ivo? São as fases em que o agente percorre até chegar à consumação do crime, tá? O intercrimes são as fases em que o agente percorre até chegar à consumação do crime. Nós temos... Que fases são essas? A fase da cogitação, a fase da preparação, a fase da execução e a última fase, que é a consumação. O que vem a ser essa cogitação? Primeira fase, a fase da cogitação. Então, nessa fase, o agente, tá, ele está apenas pensando em praticar o crime. Então, a fase da cogitação. A gente está apenas pensando em praticar o crime, tá? É uma fase interna, é um interno, é algo do pensamento, da mente dele, ele não externou ainda, tá? Então, a cogitação, tá, é a fase o agente está apenas pensando em praticar o crime. O pensamento, como nós sabemos, é impunível, tá? Então, no pensamento não há conduta. Na segunda fase, uma fase da preparação. Essa fase, compreende, tá, a prática de todos os atos necessários para que eu inicie a execução. Então, a segunda fase, fase da preparação. Nessa fase, tá, essa fase compreende, tá, a prática de todos os atos necessários, tá, para que eu inicie a execução. Um exemplo, eu alugar uma casa que servirá de cativeiro, tá, num crime de sequestro. Beleza? Tranquilo? Terceira fase, a fase da execução. Aqui, turma, inicia-se a agressão ao bem jurídico protegido. Então, a fase da execução, inicia-se, tá, a agressão ao bem jurídico protegido, ao bem jurídico tutelado. Tá? Inicia-se a efetiva lesão ao bem protegido pela lei. Tá? O agente aqui na fase da execução, ele começa a realizar a conduta prevista no tipo penal. Então, na fase da execução, é onde o agente começa, tá, a executar, ele começa a executar a conduta prevista no tipo penal. Tá? Um exemplo, os assaltantes entram no banco para assaltar. Tá? Eles entram no banco, tá, apontando a arma para os clientes, para os funcionários, e anunciam o assalto. Então, eles estão iniciando a execução do crime de roubo. Tá? A partir da execução, pode haver a punição. Tranquilo? Belezinha? Tá? Aqui, turma, vamos lá. Uma vez iniciada a execução, tá? Se essa execução, se o agente não conseguir, tá, finalizar, tá, alcançar o resultado por vontade alheia à sua, teremos o que? O crime tentado, que veremos mais para frente. Numa outra situação,
o agente também pode desistir voluntariamente de prosseguir no ato de execução. Nessa situação hipotética, ele responderá tão somente pelos atos praticados. No caso da desistência voluntária, que também veremos mais para frente. Uma outra hipótese, o agente pode chegar à consumação. Então, chegando à consumação, chegamos o quê? À quarta fase do intercrimes, que é justamente, significa o que, Ivo? A quarta fase é quando todos os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo são realizados. Então, a quarta fase é a consumação. É quando, tá, todos os elementos, sejam eles objetivos, sejam eles subjetivos, sejam eles normativos, que são previstos do tipo, são realizados. Tá? São realizados. Beleza? Tranquilo? Turma, essa consumação, tá, pode se classificar de várias formas. Primeira classificação da consumação, quanto ao momento da sua consumação. Tá? Quanto ao momento da consumação, nós temos o quê? Material, que os crimes podem ser materiais, formais e de mera conduta. E quanto à duração do momento consumativo, eles podem ser permanentes, instantâneos ou permanentes de efeitos, instantâneos de efeitos permanentes. Falamos agora há pouco, anteriormente, quando nós vimos a classificação dos crimes de cada um. Não custa nada nós relembrarmos. Crimes materiais, em que a lei descreve, são aqueles em que a lei descreve uma ação e um resultado, e exige a ocorrência deste último para sua consumação. O crime de estelionato é um exemplo. O crime de homicídio é outro. Tá? Crimes formais, tá? Em que o tipo penal, são aqueles em que o tipo penal descreve uma ação e um resultado, mas a redação do dispositivo evidencia que o delito restará consumado com a ação, sendo o resultado irrelevante. A extorsão mediante sequestro é um exemplo. Tá? De mera conduta, são aqueles, tá, nas quais a lei descreve, tá? Crimes de mera conduta são aqueles em que a lei descreve, são aqueles em que a lei descreve uma ação e o crime se consuma no exato momento que esta se realiza. Então, crimes de mera conduta são aqueles em que a lei descreve uma ação e o crime se consuma no exato momento que essa ação se realiza. Um exemplo, na violação de domicílio, o crime estará consumado no momento em que o cidadão entrar ou permanecer em casa alheia sem o consentimento do seu proprietário. Belezinha? Quanto à duração do momento consumativo, crimes permanentes. Crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente. Crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente. O exemplo, o sequestro. Crimes instantâneos. A consumação ocorre, turma, em um momento único. Tá? A consumação ocorrerá em um momento único, sem qualquer continuidade temporal. A lesão corporal é um exemplo. Crimes instantâneos de efeitos permanentes, tá? São aqueles em que a consumação, turma, se dá em um momento determinado e seus efeitos são irreversíveis. Então, crimes instantâneos de efeitos permanentes são aqueles em que a consumação se dará em um momento determinado e o seu resultado são irreversíveis. O exemplo, o homicídio. Quando você mata alguém, essa pessoa não vai voltar, né? Morreu, morreu. Não é isso? Não é isso, turma?
Não é isso? Belezinha. Vamos falar agora, turma, da tentativa. O que vinha a ser tentativa? O que vinha a ser crime tentado? Está previsto lá no artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. Tá? Tentativa, turma. O que é? Comete-se o crime, de acordo com o que está preceituado lá no artigo 14, inciso 2º. Comete-se o crime, diz-se o crime tentado, quando o agente inicia, tá? Quando o agente inicia a execução, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, crime tentado, de acordo com o que está preceituado lá no artigo 2º, no artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal, é aquele em que o agente inicia a execução, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Turma, a partir desse conceito, nós podemos destacar 2 requisitos básicos do crime da tentativa. Quais são esses requisitos, Ivo? Que a execução do crime tenha sido iniciada e que a consumação não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, são 2 requisitos básicos que deverão existir para que nós tenhamos configurado o crime tentado. Que a execução do crime tenha sido iniciada e que o resultado não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tipo, um terceiro, Tiburcio quer matar Joãozinho. No momento que ele vai levanta o revólver em direção a Joãozinho, vem Chiquinha e tira o revólver. Então, o resultado, morte, não ocorreu por vontade, por circunstâncias alheias à vontade de Tiburcio. Ele foi impedido, impelido por Chiquinha. Belezinha? Tranquilo? E qual é a consequência do crime tentado? Gente, a consequência do crime tentado é a redução de 1/3 a 2/3, de acordo com a maior ou menor proximidade da consumação. Então, a consequência da tentativa será a redução de 1/3 a 2/3 da pena, de acordo com a maior ou menor proximidade da consumação. Belezinha? Tranquilo? Turma, vamos falar agora da classificação da tentativa. Tá? Classificação da tentativa. Tá? Primeira classificação, quanto ao percurso do intercrimes. Primeira classificação, quanto ao percurso do intercrimes. Nós temos a tentativa imperfeita ou a tentativa perfeita. Tentativa imperfeita ou inacabada. Tentativa imperfeita ou inacabada ocorre quando o agente não pratica todos os atos executórios, tá? Há nessa situação, turma, tá? Uma interrupção do próprio processo de execução. Então, tentativa imperfeita ou inacabada ocorre quando o agente não pratica todos os atos executórios, tá? Há uma interrupção do próprio processo de execução. Um exemplo, tá? Tiburcio quer matar Joãozinho. Ele dá o primeiro tiro, Joãozinho cai cambaleante, já está vivo. Quando ele vai dar o segundo tiro, vem uma pessoa, Virgulino vem e tira a arma dele, tá? É um exemplo de tentativa imperfeita ou inacabada. Beleza? A tentativa perfeita ou acabada ou crime falho, tá? Tentativa perfeita ou acabada ou crime falho ocorre quando o agente pratica todos os atos executórios e mesmo assim ele não consegue alcançar o resultado, não consegue consumar o crime. Então, tentativa perfeita, acabada ou crime falho.
é quando o agente pratica todos os atos executórios e mesmo assim não consegue consumar o crime. Tiburcio descarregou toda a arma, em toda a munição da arma, em direção a Virgulino. Mesmo assim, ele não conseguiu atingir mortalmente, fatalmente, Joãozinho. É um exemplo de tentativa perfeita ou acabada ou crime falho. Belezinha? Uma outra classificação quanto ao resultado produzido à vítima. Tá? Uma outra classificação quanto ao resultado produzido à vítima. Termos a tentativa branca e a tentativa cruenta. Tentativa branca. Tá? Tentativa branca. Tentativa branca, turma, é quando o golpe desferido não atinge o corpo da vítima, que, portanto, não vai sofrer nenhum dano à sua integridade corporal. Então, tentativa branca, tá? É quando o golpe desferido, tá, não atinge o corpo da vítima, que, portanto, não sofrerá nenhum dano à sua integridade física. Joãozinho atirou em direção a Tiburcio, só que não acertou. Não causou nenhum dano por não ter acertado ele, tá? É o exemplo de tentativa branca. Tentativa cruenta, ou como alguns autores chamam também, tentativa vermelha, tá? É quando a vítima é atingida. Tá? Então, tentativa cruenta, ou como alguns autores também chamam, tentativa vermelha, é quando, tá? É quando a vítima é atingida. Belezinha? Uma outra, tá? Uma outra classificação de tentativa, turma, quanto à possibilidade de alcançar a consumação. Quanto à possibilidade de alcançar a consumação. Nós temos a tentativa idônea e a tentativa inidônea. Temos a tentativa idônea e a tentativa inidônea. Tentativa idônea, turma, tá? É aquela tentativa idônea. É aquela em que o sujeito pode alcançar a consumação, mas não consegue fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Aqui, como nós vimos, é a tentativa propriamente dita. É aquela tentativa que está prevista lá no artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. Então, recapitulando, tentativa idônea é aquela em que o sujeito pode alcançar a consumação, mas não consegue fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. É a tentativa propriamente dita, turma, aquela que está prevista lá no artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. Belezinha? E a tentativa inidônea? A tentativa inidônea é o sinônimo, tá, de o que nós chamamos crime impossível, que está previsto lá no artigo 17 do nosso Código Penal. Que vem a ser essa tentativa inidônea? Tá? Ocorre quando o agente ele inicia a execução, tá? Mas a consumação do delito era impossível por absoluta ineficácia do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto material, tá? Repetindo, tentativa inidônea ou, como nós chamamos, tentativa ou crime impossível, que está previsto lá no artigo 17 do nosso Código Penal. Ocorre quando o agente inicia a execução, mas a consumação do crime era impossível por absoluta ineficácia do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto material. Nessa situação, tá, nós teremos um fato atípico. Um exemplo: Tiburcio entra na casa de Joãozinho com o intuito de matá-lo. Ele olha Joãozinho deitado na cama. Ele pensa Joãozinho estar dormindo. Ele dá um tiro em Joãozinho, na cabeça de Joãozinho, e sai satisfeito. Opa, matei Joãozinho. Quando for feito o exame pericial
É detectado que no momento do tiro, Joãozinho já estava morto. Ele sofreu um ataque cardíaco fulminante enquanto dormia. Aqui um exemplo de crime impossível. Como é que eu vou matar um morto, turma? Me digam aí. Como é que eu vou matar um morto? Um outro exemplo. Tiburcio quer envenenar Virgulino, tá? Ele pega um depósito onde tem lá escrito veneno, tá? E derrama, mistura na comida de Joãozinho. Ou na água, dissolve na água e dá para ele beber no suco, tá? Joãozinho bebe e não bebe nada. Por quê? Porque naquele recipiente estava o quê? Era açúcar e não veneno. É um exemplo de crime impossível. Tranquilo, gente? Belezinha? Maravilha. Turma, existem alguns crimes, tá? Que não admite a tentativa. Quais são esses crimes? Vamos lá. Primeiro, os crimes culposos. Os crimes culposos não admite essa figura tentada. Um outro crime que não admite tentativa, turma. Os crimes pré-terdolosos. Tá? Os crimes pré-terdolosos. Um outro crime que não admite a figura tentada. Tá? Os crimes omissivos próprios. Os crimes omissivos próprios também não admitem a tentativa. Os crimes de atentado. Outro exemplo de crime que não admite tentativa. Os crimes habituais. Os crimes unissubsistentes. Os crimes que exigem o resultado como premissa para a aplicação da pena. E as contravenções penais. Então, repetindo, os crimes que não admite a tentativa, que não admite a figura tentada, tá? Os crimes culposos, os crimes pré-terdolosos, os crimes omissivos próprios, os crimes de atentado, os crimes habituais, os crimes unissubsistentes, os crimes que exigem o resultado como premissa para a aplicação da pena e as contravenções penais. Beleza, turma? Tranquilo? Até mais. Na próxima aula iremos continuar o nosso viagem na teoria do crime. Um abraço, turma. Tchau.